Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. Eu sou o Dr. Santiago Paes e a gente vai discutir hoje sobre treinamento, nutrição, suplementação, ergogênicos, tudo aquilo voltado ao treinamento, mas fazendo uma análise dos principais cortes da Growth Cash, né? Um episódio no qual eu pude ser um dos convidados para a gente discutir questões atribuídas ao treinamento. Então, eu, o Adam, o Super, estávamos todos discutindo questões atribuídas aí ao treinamento. Foi muito legal. Gosto muito do trabalho do Fernando Superman, né, um dos hosts lá do Monster Cash, o Adam Nabas, que é um dos principais treinadores de fisiculturismo no Brasil. Foi bem legal, bem bacana, e alguns pontos foi bem marcantes, bem fortes. E esse corte vai falar muito sobre o medo que alguns atletas têm de perder o shape. É uma coisa muito importante e válida, e que alguns relatos são muito fortes, porque existem pessoas que acreditam que, se não tiverem um determinado cartão de visitas, especialmente no próprio corpo, talvez não terão a visibilidade, a credibilidade ou talvez a notoriedade das pessoas, e até mesmo vão reduzir os patrocinadores ou as ofertas de trabalho, as opções de trabalho, enfim. Então, acho bem legal, importante que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso. Então, eu selecionei esse corte para a gente poder discutir um pouquinho e estender um pouco. Vamos nessa? Vamos lá? Legal. É importante a gente entender a psicologia, aceitar as pessoas, porque para a gente resolver primeiramente, para a gente resolver qualquer tipo de problema na vida, a gente primeiro tem que aceitar. Então, eu tenho que aceitar que talvez a minha carga de treino ela pode ser demasiada e isso pode trazer malefícios para mim. Sim. Mas eu tenho que romper a mentalidade de que, cara, se eu não botar o shape, as pessoas não vão me respeitar. Preciso botar. Então, eu não tenho dinheiro, eu não tenho patrocínio. Então, até que ponto talvez a gente trabalha com a mentalidade do atleta, ou até que ponto a equipe do atleta ou a rede de apoio está conectada com ele. Sim. Ele vai para casa e tem uma família que vira e fala assim: pô, tá estressado hoje, né, irmão? Deita aqui, relaxa, vou fazer tua comida, tá tranquilo, tá legal. Tem uma esposa, um colega que vira e fala assim: relaxa, irmão, tá tudo certo, tal. Por quê? Porque de 0 a 100, na porrada fisiológica, o cara nem sabe que ele reagiu. Mas depois pensa, cara, por que eu agi dessa maneira? Eu não sou assim. Ele fica com culpa por ter agido assim e cria-se uma animosidade psicológica no qual, se esse cara não tiver uma rede de apoio, não tiver uma equipe bacana e até mesmo a galera blindar ele, Sim. às vezes no evento e tal, provavelmente esse cara vai estar num caminho do insucesso e talvez ele vai ter problemas muito sérios psicológicos. E, cara, isso é legal você abordar, porque a gente vê uma série de casos aí, né, de atleta que, porra, vai do 100 ao 0, né, na internet em coisa de um campeonato pro outro no máximo, né? Então, de um campeonato, pô, não, esse cara é o nosso orgulho, nosso futuro. Depois virou vilão, E né? no Muito rápido. outro, tipo, mas esse vagabundo não fez o trampo, que não sei o quê. Cara, eu fico pensando, velho, vocês estão criticando, é tipo o tiozão barrigudo do final de semana, sabe? Que xinga o jogador de futebol. Esse moleque filha da puta que só é pago pra fazer isso, ele tem obrigação de. Isso é muito importante, né, pessoal? A primeira coisa é justamente você não conseguir identificar a tua capacidade para que você consiga depois avaliar o quanto você conseguiria evoluir, mas sem vulnerabilizar o teu shape, vulnerabilizar a tua carga de treino, tua capacidade. E muitas vezes as pessoas, elas, por uma ansiedade ou com medo talvez de perder aquele principal agente que na mente dela está associado ao sucesso, coloca em xeque a tua integridade física. E aí a gente entra numa discussão até que ponto o estilo de vida de um atleta é saudável, né? Existem diversos treinadores, diversas entidades aí do esporte que dizem que o estilo de vida do atleta não é saudável.
Mas não entrando nessa discussão, onde eu queria chegar é exatamente isso. A dificuldade, muitas vezes, que o indivíduo tem em reconhecer também que ele pode ter o mesmo apreço social com o conhecimento que ele trouxe das experiências que ele teve como atleta, como a- o suporte, de conhecimento sobre a preparação de um atleta, ou até mesmo de como ele poderia estar trabalhando com consultoria, treinando outras pessoas, mas independente daquele shape, né? Independente daquela composição corporal. E muitas vezes, por achar que ele só vai ter esse reconhecimento, ele coloca muito, muito a saúde em risco. E uma das principais questões também com esses atletas é o medo de ter lesão, ou medo talvez de não conseguir sustentar o estilo de vida, ou sustentar as cargas de treino, ou sustentar o que precisa ser feito para ele continuar mantendo aquela condição física. Até que ponto a gente vai permitir que esse tipo de pensamento ou enaltecimento se dê única e exclusivamente por conta de fases da vida no qual esse indivíduo tem uma capacidade de treinamento ou, de fato, aí, a consolidação da maturidade muscular lá em cima, mas que isso não seja mantida nos outros anos, a ponto desse cara que naquele momento estava lá em cima, em se tratando de notoriedade, não conseguir lidar com o fato talvez de não manter isso. Será que nós temos aí essa saúde psicológica, um entendimento desses ex-atletas, ou até mesmo das pessoas que estão trabalhando, ou da rede de apoio que está junto com esse indivíduo, especialmente aqueles que tiveram alguma lesão, ou talvez que foram afastados em decorrência de algum tipo de outra justificativa? Como é que esse indivíduo lida com isso? Então, nós temos muito personal trainers ou nutricionistas que se baseiam ou acreditam que o conhecimento, desculpa, que a notoriedade, a visibilidade, a fama ou o reconhecimento vai se dar única e exclusivamente em função da estética corporal. E aí, como é que a gente lida com isso? E como é que a gente lida com a ansiedade, talvez do medo de não conseguir colocar aquele shape ou manter aquele estilo de vida? Então, são questões muito válidas e importantes que, na minha opinião, precisam ser levadas em consideração. Isso é muito importante e a gente precisa levar muito isso quando a gente for falar de manutenção e falar que as pessoas elas precisam entender que existe também depois dessa fase de vida, treinamento, existe ainda uma extensão das nossas escolhas ou das nossas missões. E é muito importante a gente tenha em mente isso, até mesmo para a gente manter a saúde psicológica ou até mesmo conseguir lidar com a frustração ou talvez com um tipo de argumento inescrupuloso, um argumento infundado de que uma pessoa não está agora jovem, né? A gente tem que lidar com o etarismo, com os preconceitos, com, às vezes, algumas justificativas ou argumentos aí que muitas das pessoas vão evocar para esses ex-atletas e que se esse indivíduo não tiver uma saúde mental adequada, talvez ele pode estar vulnerável e frágil para esse tipo de abordagem. Então, um insight muito legal, uma parte aí muito bacana em que a gente estava discutindo isso, válido, importante, e que eu trouxe para vocês darem a opinião de vocês. O que você acha a respeito do que a gente discutiu? Você acha pertinente? Coloca aqui nos comentários, vem participar da gente, participa conosco dessa discussão e espero que de alguma maneira isso possa ter influenciado aí alguma coisa na tua vida, positivamente, espero, e que a gente possa agora contribuir cada vez mais para a área de nutrição, treinamento, psicologia e estreitar cada vez mais uma possibilidade de a gente discutir e levar cada vez mais saúde para as pessoas, ou pelo menos discutir as dificuldades, os medos, os receios de uma maneira bem leve, saudável e pertinente.
Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comente aqui o que você achou, compartilhe com quem você acredita que seja beneficiado com essa informação. Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu, grande abraço!